Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Bolsa Furada e está baseada na profecia de Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 14, que vamos ler agora. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Há pouco tempo atrás eu descobri que uma bermuda que eu uso muito para ir ao comércio fazer compras estava com o bolso furado. O bolso do lado direito estava furado. É claro que eu consertei o furo, mas eu não tenho ideia de quantas moedas eu perdi através daquele furo. Realmente é isso que muitas vezes acontece com aquela pessoa que busca como primeiro objetivo a sua satisfação pessoal. Parece que o salário nunca dá. Essa passagem tem uma lição para nós sobre um mal que é comum nos dias atuais, o consumismo.
A pessoa consumista, ela gasta tudo que tem e o que não tem. Às vezes se endivida. Às vezes tem mais de um cartão, 2, 3, e tem saldo devedor em todos os cartões, porque não há nada que chegue para o seu consumo, a sua compulsão de comprar coisas, de ter coisas. Essa passagem também nos ensina que se o nosso primeiro objetivo é a nossa satisfação pessoal e não cuidar das coisas de Deus também, então não devemos esperar ser abençoados por Deus. O profeta diz que o povo semeou muito e colheu pouco. O alimento não matava a fome. O que eles bebiam não matava a sede. As roupas não eram suficientes para aquecê-los. Diz aqui, em outra parte do texto, que eles esperavam muito, mas infelizmente o que veio foi pouco. E o pouco que veio, Deus dissipou com um sopro. Então, por que aconteceu isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o templo permanecia em ruínas. O povo tinha voltado do cativeiro para a terra de Judá, se estabeleceram lá, começaram a progredir, começaram a construir casas boas, confortáveis, e se esqueceram de que eles tinham vindo, o rei Ciro tinha mandado para reconstruir o templo e reconstruir os muros da cidade santa de Jerusalém. Mas eles deixaram isso de lado, porque o objetivo deles tornou-se enriquecer, ter coisas, possuir casas. Hoje em dia há muita gente que tem esses objetivos: ter um carro, ter uma casa, ter móveis de qualidade, ter muitos aparelhos eletrodomésticos, comer em bons restaurantes, sair de férias e passear, tudo para sua satisfação pessoal. Mas se esquecem das coisas de Deus. A bolsa furada, o saco furado, a sacola furada, há muitas traduções, as traduções são diferentes, é uma metáfora para a nossa escassez quando nós buscamos apenas a nossa satisfação pessoal. A escassez que aquele povo estava experimentando vinha por causa da sua displicência, da sua indiferença e até pelo seu desprezo com as coisas de Deus. O mesmo profeta, no capítulo 2, no versículo 8, diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está aqui citando a palavra de Deus. Ele era um profeta que falava em nome de Deus. Então Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, nós não temos nada, nada nos pertence. O salmista, no Salmo 24, disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer, as coisas e as pessoas, toda a riqueza e fortuna do mundo pertence a Deus. O apóstolo Paulo disse que não há nada que nós possamos dar a Deus primeiro para que Ele nos dê depois alguma coisa. Pelo contrário, tudo é dele, tudo é para Ele e tudo vem dele. O versículo diz assim: porque dele e para Ele e por Ele são todas as coisas. Portanto,
tudo pertence a Deus. E nada do que possamos dar a Deus, entre aspas, né, foi tirado do que é nosso. Quando você dá o seu dízimo para a casa do Senhor, você não está dando daquilo que é seu, ou está devolvendo, você está simplesmente devolvendo uma parte daquilo que Deus deu a você. E assim, o que você ganha, o que você recebe, não será colocado numa bolsa furada. Porque Deus vai dar a você em troca aquilo que Ele pode e tem para dar. Porque Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. E outra coisa, né? Quando você entrega a Deus aquilo que pertence a Ele, muitas vezes é com dificuldade, é porque você tem pouco, mas você, do pouco que tem, você entrega a Deus. E há uma palavra de Jesus com respeito a isso, ele diz assim, quem é fiel no pouco, receberá muito. Ele disse isso na parábola que deu, que fala sobre uma riqueza que ele deu a um servo dele. Ele diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas há uma outra coisa interessante nesse texto. No versículo 1 diz que, em primeiro lugar, antes de mais nada, que Deus mandou o profeta Ageu advertir os líderes do povo. O governador, chamado Zorobabel, e o sumo sacerdote, chamado Josué, receberam essa mensagem de advertência de Ageu. A advertência era, vão até o bosque, cortem árvores, reconstruam o templo. E no versículo 12 diz que Zorobabel e Josué deram atenção a essas palavras. Eles foram tocados por essa advertência. E o povo também, o remanescente do povo que estava ali, também. E eles decidiram, então, fazer a obra. Diz que aqui o Senhor despertou o espírito deles e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor. Os líderes precisam estar à frente. Jesus disse, falando sobre o bom pastor, diz que o bom pastor chama as suas ovelhas para fora e depois vai adiante delas e elas o seguem. Se ele, Jesus, foi adiante de nós para que o seguíssemos, quanto mais nós devemos ir à frente para que os nossos liderados nos sigam. Os pastores, os diáconos e os diversos líderes da igreja têm que dar exemplo como bons dizimistas e assim serão um parâmetro para todos os demais irmãos que os seguirão na prática da fidelidade ao Senhor. Portanto, não coloque o seu salário numa bolsa furada. Seja fiel ao Senhor. Amém?